Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre, trazendo paz e harmonia aos nossos corações. Hoje estamos aqui para estudarmos um pouco mais, do Livro dos Espíritos, e estamos agora nas leis morais, falando sobre a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei mais importante, porque é aquela que faz com que nós todos possamos evoluir mais rapidamente se a cumprirmos. Então, nós vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, questões 880 a 885, E agradecemos a casa pelo convite, estamos aqui juntos para que possamos aprender cada vez mais. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, e vamos então à nossa prece inicial e depois ao nosso estudo. Vamos trazer à nossa mente a imagem de Jesus, o nosso irmão maior, trazendo paz e serenidade aos nossos corações. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade. Então, que possamos, a cada instante, ir aprendendo os seus ensinamentos, colocando em prática no nosso mundo íntimo e também no mundo exterior. Que possamos, em cada momento, sermos melhores do que fomos ontem. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado. Agradecemos cada instante, cada momento, cada oportunidade bendita de crescimento. Obrigada por tudo, que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Vamos então ao nosso estudo neste momento, que como nós falamos, está inserido na lei de justiça, amor e caridade. Direito de propriedade, nas questões 880 a 885 do Livro dos Espíritos. E direito de propriedade é muito interessante para a gente começar a entender o que é a gente ter propriedade, O que a gente estar de posse ou realmente ser um proprietário de quê? Direito de propriedade no Brasil, que aí está no nosso artigo, na Constituição, ele fala que o direito de propriedade é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988. Ele permite ao titular usar, gozar, obter frutos ou renda, dispor, vender ou doar e reaver o bem de quem o detém injustamente. No entanto, seu exercício é condicionado ao cumprimento da função social, ou seja, a gente tem uma propriedade, porém ela tem que ser algo útil para a sociedade. Então, ela tem que cumprir uma função social. E aí, os 4 poderes do proprietário, que são de usar, gozar, dispor e reaver, Usar seria retirar da coisa todos os benefícios e utilidades que ela pode produzir. Gozar ou fruir, obter os frutos, como o recebimento de aluguéis ou colheitas. Dispor, transferir o domínio, modificar, alienar, vender ou doar. E reaver, recuperar o bem das mãos de quem o possua ou detém injustamente. A função social da propriedade, ou seja, a propriedade no Brasil, ela deixou de ser um direito absoluto e passou a ser relativa, exigindo utilidade para a coletividade. A função social é cumprida quando, no imóvel urbano, ela atende às diretrizes do plano diretor do município. Rural, a propriedade garante o aproveitamento racional e adequado, a utilização correta dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o respeito às leis trabalhistas. Se a função social não for cumprida, a propriedade pode sofrer sanções ou até desapropriação. Por exemplo, se o governo tiver que construir algo que vai passar na sua propriedade, ela será desapropriada e o dono da propriedade será ressarcido. Posse e propriedade. No Brasil, é comum a confusão entre os dois conceitos, Então, a posse é o controle de fato sobre o bem. É a situação de quem cuida, usa ou habita um local, mas ainda não possui documentação definitiva registrada em seu nome. Propriedade é o controle de direito. No caso de imóveis, você só é considerado proprietário legal com a escritura definitiva registrada na matrícula do imóvel no respectivo cartório de registro de imóveis, o RGI. E aí, a gente, dentro do Espiritismo, como nós vamos entender esse direito de propriedade, Nós somos proprietários de quê?
né? E são essas perguntas que nós nos fazemos, né, que o Espiritismo nos dá aí a resposta, a solução. Nós somos proprietários de quê? Tudo é quem é o único dono legítimo? Deus, que é o Criador de tudo. Nós somos usufrutuários dos bens criados por Deus, nosso Pai, que nos dá para o nosso uso por um tempo determinado. Estamos num planeta físico e, portanto, nós somos donos do que aqui? De tudo que nós vamos poder carregar conosco quando nós adentrarmos ao mundo espiritual. Então, só para a gente ter em mente, né, essa ideia, vamos em frente. E nós estamos falando aqui, dentro da lei de justiça, de amor e caridade, então nós estamos falando dentro da justiça, uma justiça divina. Né? Nós vamos falar de justiça dos homens, os direitos legais de cada um, encarnados, cidadãos, mas o que nós estamos vendo aqui são os direitos como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos os mesmos direitos. O meu direito vai até quando começa o do outro. Então, é isso que eu tenho que entender, né? Ter na minha mente, para que eu possa agir da melhor forma possível. E aí, nessas questões 880, 885, Kardec faz aí várias perguntas sobre essas questões. Então, ele fala, qual é o primeiro direito natural do homem? É o de viver, segundo o que os Espíritos colocam para nós. Todos nós temos direito à vida. Portanto, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, isso em todas as situações. O aborto é crime por quê? Porque nós temos o direito de viver. Nós tolimos o direito do nosso irmão de vir no palco da vida e poder evoluir como espírito de Deus, né? Como um espírito que está aqui apto para poder cumprir as suas tarefas. Na questão 881, aí Kardec vem nos perguntando, o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar quando não mais puder trabalhar? Quer dizer, o homem, quando estiver trabalhando, se for hábil no trabalho, ele pode juntar, amealhar algumas coisas? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, através de um trabalho honesto, e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão exemplo dessa previdência. E aí nós temos dentro das leis humanas, nós temos a Previdência Social, né? Nós temos o INSS, nós temos hoje as previdências privadas, onde nós vamos juntar, amealhar, para que quando cheguemos à fase de doenças ou uma fase da velhice, a gente possa ter como nos manter, né? Na questão de 182, e aí só que os espíritos ressaltam, só que a gente não deve amealhar mais do que a gente precisa. Né? Não amealhar como um egoísta que só pensa em si, mas amealhar no sentido guardar aquilo para que a gente possa ter uma vida digna no futuro, né? Na época que a gente precisar. Na questão de 182, o homem tem o direito de defender aquilo que ajuntou pelo trabalho? Tem o direito de defender sua propriedade, tem o direito de defender aquilo que foi conquistado? E aí Deus não disse, não roubarás. E Jesus, daí a César o que é de César. E aí dentro do comentário de Kardec coloca aquilo que o homem ajunta por um trabalho honesto, é uma propriedade legítima que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que é fruto do trabalho constitui um direito natural, tão sagrado como o de trabalhar e viver. O que amealhamos durante nossa jornada terrena é uma propriedade legítima a qual temos o direito de defender, mas devemos atentar para o detalhe de que somente é legítima, né, nossa propriedade legítima, aquilo que adquirimos sem prejudicar o próximo, usando muitas vezes de astúcia ou meios ilícitos para consegui-la. Então, tudo que for lícito, que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho, nos pertence. Né? Relativamente, né? Vamos colocar assim, relativamente, porque tudo que nós vamos deixar no mundo material realmente não é nossa propriedade legítima, né? Mas o que a gente conquistou por meio do nosso trabalho é a nossa propriedade legítima. As leis humanas são ainda muito imperfeitas e, portanto, sujeitas ainda a várias modificações. Mas o progresso espiritual da raça humana vai desenvolvendo-as cada vez de maneira a serem mais justas.
Devemos, portanto, muitas vezes consultar a nossa consciência a respeito do que é lícito ou não. Né? Então, as leis de Deus são as leis naturais, são as leis que são imortais. Né? São essas que existem para todo o tempo. E são as justas, as legítimas, são as leis legítimas. As leis humanas, elas são leis que elas passam por uma transição, por um crescimento. Conforme a sociedade vai melhorando moralmente falando, aquelas leis que existiam no passado, elas deixam de existir, porque não tem mais necessidade, porque nós já as cumprimos. E aquelas, né, que ainda precisam ser cumpridas, a gente tem que refazer ou fazer essas novas leis. E aí a gente tem uma série de leis, né, que mostram que nós ainda não cuidamos nem dos nossos semelhantes, que nós não cuidamos nem dos nossos entes queridos, como a lei do idoso, como a lei para a preservação da criança e do adolescente. Então, é necessário ainda, nesta sociedade, a gente ter essas leis, que são leis humanas, né? Não são leis divinas. Conforme essas leis vão ficando mais moralizadas, melhores, elas vão se igualando às leis divinas, tá? Mas aí, quando Jesus nos fala, dai a César o que é de César, o que Jesus veio dizer para nós? O que o nosso mestre veio fazer? Né? É para a gente não entender como um modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos o quê? Proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. A lei áurea, né? Para a gente entender que vamos fazer os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos. Então, quando Jesus nos fala, dai a César o que é de César, é a Deus o que é de Deus, ele está falando assim, sejamos cidadãos, mas sejamos mais filhos, sejamos filhos de Deus, né? Cumpramos a lei de amor, de justiça, amor e caridade em larga extensão. Mas sejamos também honestos, trabalhadores, respeitosos, né? Tenhamos ideia que todos têm direitos e deveres. Cidadãos têm direitos e deveres. Né? Então, nós temos direitos e deveres para conosco, para com a nossa família, com a sociedade, com o governo. Então, nós devemos agir assim. E é assim que Jesus fala, então, que a gente dê a César o que é de César, ao governo, a gente cumprir como cidadão. E a Deus o que é de Deus. Na questão 883, continuando aqui, o desejo de possuir é natural? Sim, mas quando o homem só deseja para si, para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Ou seja, nós devemos pensar também nos outros. Não devemos só pensar em nós. Nós devemos só pensar em juntar tudo para nós e deixar o outro à míngua. Né? O juntar bens materiais, muitas vezes, ele se torna obsessivo. Quanto mais o sujeito tem, mais ele quer ter a ganância. E nós vamos, então, crescendo dentro de nós o quê? Essa ganância. Né? Através do quê? Do egoísmo, do orgulho. Aí nós vamos achando que tudo é nosso, de mais ninguém, que eu que posso possuir tudo, e não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. Né? Então, esquecemos muitas vezes da lei de amor, dando que se recebe. Mais uma vez, quero deixar claro que não estamos julgando ninguém, né? Para deixar bem claro, nós aqui não estamos nunca julgando ninguém, a gente está aqui falando, o que eu estou falando para mim, em primeiro lugar. Então, de acordo com o grau evolutivo, o ser humano está mais ou menos ligado à matéria. E isto leva muitas vezes a dar o maior valor ao aspecto matéria, que é o aspecto espiritual. E nós temos que entender que somos o quê? Espíritos encarnados num corpo físico. Que nossa trajetória no mundo material é uma trajetória por um tempo determinado, né? Claro que em várias encarnações.
Então, nós precisamos ir evoluindo para que a gente possa crescer como espíritos imortais que somos. E na questão de 183A, aí Kardec continua. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com que viver não se torna carga para ninguém? Né? Ou seja, eu estou juntando dinheiro para não ser pesado para meus filhos, para que no futuro eu não tenho filho, então eu não ser um peso para o governo. Então, para que eu possa, né, estar bem, viver uma vida digna na minha velhice, eu preciso possuir algumas coisas minhas para poder eu não ser peso para ninguém. E aí há homens que são insaciáveis, que acumulam sem proveito para ninguém ou apenas para satisfazer as suas paixões. Né? E aí os espíritos colocam, e acredita que isso seja aprovado por Deus? Aquele que ajunta pelo seu trabalho com a intenção de auxiliar o seu semelhante pratica a lei de amor e caridade, seu trabalho é abençoado por Deus. Né? E a gente vê que a mídia ela nos leva a consumir. E isso é feito desde quando somos crianças. Não é assim, gente? Compre batom. E aí a gente compra, né? Aí compra o chocolate, aí compra o biscoito tal. Então, isso tudo é colocado em nós e é todo um trabalho psicológico para esse consumo, né? Para que a gente possa consumir cada vez mais, para que a moeda possa circular, para que a economia possa agir. Porém, né? Nós muitas vezes passamos a desenvolver transtornos, a desenvolver problemas de consumismo exagerado. Então, tem-se sempre que ter o carro do ano, a geladeira mais moderna, a roupa da moda. A sociedade faz a sua parte na nossa obsessão por bens materiais, aceitando aqueles que têm mais, né, e marginalizando aqueles que têm menos, ou mesmo aqueles que têm o essencial e não podem frequentar os lugares da moda. Então, trabalhamos não mais para nos sustentar, e sim para pagar nossos supérfluos. E por isso temos hoje as doenças psíquicas e espirituais aumentando. Né? O homem criou uma série de artefatos para melhorar a sua vida, tais como eletrodomésticos de todas as espécies, carros mais seguros e mais potentes, grandes computadores. Gente, Deus não é contra nada disso. Né? O que a gente está falando aqui do exagero. O que é necessário, que é o supérfluo nisso tudo. Né? O que vale a pena para nós vivermos bem, ou que aquilo não é mais necessário para nós. Então, dizem que isso com o objetivo de melhorar a condição de vida humana para que sobrasse mais tempo para o homem descansar e conviver em sociedade. No entanto, o que a gente vê? É um homem, né, um ser humano que está escravizado das máquinas e totalmente sem tempo para a família e os amigos e para o descanso. Pois para ter todo esse aparato é preciso trabalhar muito mais para poder adquirir e sustentar todos esses meios, né, esses mecanismos que nós utilizamos. Então, as horas de lazer, elas são passadas em frente às telas de televisão e home theaters, né? Ou em festas badaladas, no computador, no WhatsApp, nas redes sociais. E aí a gente esquece, muitas vezes, esse convívio familiar, o estar com os nossos entes queridos, enquanto eles estão aqui conosco. Né? Pois é importante ser visto e ser conhecido para ter melhor. Quer dizer, vai para a badalada, mas muitas vezes não é nem porque a gente quer, mas porque a gente está a trabalho, ou porque vai porque o nosso chefe está lá. Então, para ser visto. Então, são as coisas que a gente passa a viver de aparências, né? E não pelo nosso prazer de viver. E é isso que os espíritos chamam a nossa atenção. Tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como disse nosso irmão Paulo de Tarso. Então, nem tudo a gente precisa fazer ou obter para que a gente possa estar melhor. Na questão de 184, aí Kardec coloca para nós qual é o caráter da propriedade legítima. Aí os espíritos colocam, só há uma propriedade legítima, que foi adquirida sem prejuízo para os outros. E aí, no livro dos Espíritos, nessa questão, coloca para a gente dar uma olhadinha na questão de 108, que fala sobre a desigualdade das riquezas, né? Onde, então, Kardec coloca a desigualdade das riquezas, ela não tem origem na desigualdade das faculdades,
né? Porque uns vão ter mais aptidão para adquirir determinadas coisas e outros não. E os espíritos dizem sim e não. Por quê? Porque eles falam também do que dizer da astúcia e do roubo. Então, aquele que muitas vezes não produz, mas que rouba do outro, mas que engana o outro, para conseguir aquilo que o outro conquistou, né? E aí, na questão, aí na letra A, aí a gente vai ter assim uma questão que é do que é de uma outra de um outro site da internet que a gente achou muito interessante, em que coloca assim: a riqueza herdada não é fruto de paixões mais, né? Mas o que os espíritos falam, entende sobre isso? E aí os espíritos colocam para nós: mas a fonte de tal riqueza, né? Nós vamos buscar a fonte dessa riqueza e nós veremos que nem sempre ela é pura. Nós sabemos se por acaso alguma coisa não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem que pode ser má, acredita que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Meu pai é dono de uma empresa. Eu quero tomar a empresa do meu pai. Então eu fico querendo que ele morra para que eu possa me apossar da empresa do meu pai. Então, o que acontece? A gente acaba, né, não utilizando da melhor forma possível aquilo, né, que a gente poderia usufruir. Ou seja, eu passo a querer a morte de alguém para que eu possa usufruir de um bem que ele conquistou. Então, isso também faz um mal danado. Isso também está errado. Então, no comentário de Kardec, a lei de amor e justiça, ela proíbe que se faça a outro o que não queremos que nos seja feito e condena por esse mesmo princípio todo meio de adquirir que o contrarie. E aí, na questão 885, o direito de propriedade é sem limites, né? O que os espíritos vão nos dizer a esse respeito? Eles colocam, sem dúvida, tudo que é legitimamente adquirido é uma propriedade. Mas, como nós já dissemos, quer dizer, os espíritos estão colocando, como nós já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra, frequentemente, direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e que eles compreendem melhor a justiça. O que num século parece perfeito, no século seguinte se apresenta como bárbaro, né? E aí a gente vai ver na questão 795 qual a causa da instabilidade das leis humanas. As leis humanas, né, elas são leis criadas pelos homens, portanto são falhas como nós, seres humanos. Então, nos tempos de barbárie, são os mais fortes que dão as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Então, conforme nós vamos ficando mais justos, né, mais moralizados, melhor serão as nossas leis. E aí, no comentário de Kardec, a civilização criou novas necessidades para o homem. E essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. E aí, o que seria esse significado de roubar? Porque nós estamos falando de propriedade, da próprio direito de propriedade. E aquele que rouba? Aquele que pega o que pertence ao outro, né? Será que aí, nos nossos dias, também não estamos, sem perceber, roubando alguma coisa de alguém?
E aí a gente faz umas reflexões, né? Sempre que tiramos alguma coisa de alguém, estamos roubando. Seja um bem material, seja até mesmo o tempo de uma pessoa que alugamos para ouvir nosso problema, quando na realidade poderíamos estar tentando resolver. Roubamos de nossos familiares o direito à nossa presença, escravos que somos do emprego e do status social. Enfim, se analisarmos, roubamos muito dos outros de nós mesmos, pois ao deixarmos de desenvolver mais o nosso lado espiritual, estamos nos roubando a chance de progredir mais rapidamente e sermos mais equilibrados e felizes. E assim ajudar aqueles que passam em nossas vidas, não dando a eles a oportunidade de ficar, né? Então, que a gente tenha essa reflexão conosco também, para que a gente aprenda a utilizar melhor o nosso tempo, a não desbaratar esse tempo de uma forma errada, a aproveitar as oportunidades de estarmos uns com os outros, que podemos aproveitar. E aí, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos fala que não devemos servir a Deus e a Mamon, porque nós só servimos a um Senhor e não a dois, né? Nós temos um trechinho que é da Instrução dos Espíritos que fala sobre a verdadeira propriedade. Então, aqui Pascal coloca para nós, e o Espírito Protetor coloca para nós, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. O que nós levamos desse mundo? Né? As aquisições intelectuais e morais. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, nós somos o quê? Usufrutuários. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo, do que vamos precisar, o quê? No vida futura. Né? Então, aí Pascal coloca para nós que o que é a nossa verdadeira propriedade? Aquilo que nós podemos carregar conosco. Aquilo que nós não carregamos, que nós encontramos quando chegamos e deixamos ao partir, nós somos apenas usufrutuários. Né? Então, Então, o que ele coloca para nós? A gente precisa aprender, né, o que é realmente que nós precisamos valorizar. Então, a tudo aquilo que nós podemos poder carregar. Com a moeda terrestre, aí a gente pula um trechinho e vamos para o final. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma, ou seja, no mundo espiritual, só se paga com as qualidades da alma. É rico? Nós somos ricos dessas qualidades, né? Então, se nós formos, nós vamos estar muito bem. Mas se não formos, vamos ter que correr atrás daquilo que nós deixamos de conquistar de bom para nós. E aí, no item 10 desse capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos continuar com outro companheiro espiritual que fala: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, contas serão pedidas até mesmo de um único centavo, um centavo,
mau ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que ao morrer alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível, haja Deus, tudo em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Né? Aquele que luta, que batalha para conseguir as coisas para ele, né? Pode ser recompensado. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Isso é um espírito protetor que fala para nós, né? E aí nós vamos entendendo que a verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso trabalho, mas também o que é a nossa verdadeira propriedade é tudo aquilo que nós vamos poder levar conosco para o mundo espiritual. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que estamos aqui encarnados e fazer um bom uso dos bens que Deus já nos deu, né? Sermos um bom administrador dos bens materiais, mas entender que nós não vamos levar nada conosco, nem nosso corpo físico. Então, que, portanto, nós não precisamos ficar desesperados para possuir bens terrenos, porque tudo isso vai ficar para trás. Que possamos aproveitar as oportunidades para poder adquirir os bens espirituais, porque esses sim, esses são nossos, inalienáveis, né? Porque custou para nós aprendermos para poder conquistar. Então, muita paz para todos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Vamos então à nossa prece de encerramento. Vamos trazer à nossa mente a imagem de Jesus, o nosso irmão maior, estendendo seus braços amorosos para todos nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que nos tem dado, por cada momento, por cada lição para ser aprendida, que nós possamos aproveitar cada instante, que possamos utilizar esse tempo para o nosso crescimento, que possamos ajudar uns aos outros, que possamos aprender a ser mais amorosos uns com os outros. Obrigada por tudo, que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz para todos, muito obrigada, que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.